A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, verso 14. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, dos pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e de toda cilada. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Pai, acampa Teus anjos ao nosso redor, ao redor de todo aquele que vai ouvir a Tua palavra, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo ao fim de qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera a seus amigos, Anania, Misael e Azarias. Ele pediu que suplicassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Veja, aqui, no capítulo 2, está falando a respeito de um sonho que o rei teve, ali, e ele ficou inquieto. Nabucodonosor teve um sonho que deixou ele muito perturbado, e ele começou a pedir para os adivinhos, para os magos, revelar, mas ninguém conseguia revelar, e ele queria que eles discernissem aquele sonho sem que ele contasse. Então agora ele tinha feito um decreto, porque ninguém estava conseguindo discernir aquele sonho, que estava perturbando Nabucodonosor. Então Daniel, ele foi falar com seus amigos, ali, para que eles não morressem, não pagassem o preço. E vamos continuar, verso 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo em aramaico. Então, veja, aqui Daniel, ele foi buscar ajuda com seus amigos. Ele foi buscar naqueles que poderia espiritualmente ajudá-lo. Então, o que nós podemos entender que Deus, ele nem sempre vai deixar nós sozinhos em uma guerra. Ele vai levantar pessoas, homens e mulheres de Deus, para nos ajudar em uma grande missão. Ali estava em jogo a vida de todos eles, porque a luta não era só com Daniel, ou só com aqueles que seriam mortos, mas seriam com todos ali. Então, eles foram suplicar a Deus do céu misericórdia acerca daquele mistério. E é assim que nós temos quando nós estamos diante de uma dificuldade, de alguma coisa que nós não conseguimos discernir. Nós temos que buscar no Deus poderoso e santo. Nós temos que buscar pessoas com a mesma fé para nos auxiliar, para guerrearmos quando nós não conseguimos com a nossa força, sozinhos, com a nossa fé. Ali, não porque a fé de Daniel seria pouco, mas é porque era necessário ali eles guerrearem espiritualmente. E diz aqui, que o mistério foi revelado a Daniel durante a noite. Quando nós buscamos no Senhor, ele nos revela. E nós podemos ver que geralmente é durante a noite que Deus traz para nós revelações, porque é durante a noite que nós silenciamos os nossos pensamentos, as nossas intenções, é quando nós esvaziamos o nosso pensamento, então Deus, ele pode vir e revelar-se a nós. Então Daniel, ele louvou a Deus, ele teve um entendimento que não era dele o discernimento. O que eu quero dizer para você é que vai ter situações em que você vai ter que resolver, e você vai ter que buscar no Deus poderoso e santo. E ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar discernimento, ele vai te mostrar, ele vai te revelar, e você vai glorificar o nome do Deus poderoso e santo. Em nome de Jesus. Ele disse assim:
Seja bendito Deus, o Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força está com ele, pertence a ele. Aleluia. Né? E ele muda épocas e estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir. Quando nós buscamos discernir algo e nós buscamos em Deus, Ele nos dá. Ele nos dá vitória, Ele nos revela. Se tem algo aí que para você não consegue discernir, peça a Deus, Ele vai te dar discernimento. Aleluia. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Então, esse é o Deus que nós servimos. Ele conhece quem está em trevas e quem está com ele, quem está na luz. Ele não nos deixa confundidos nem envergonhados. Aleluia. Eu te agradeço e te louvo. Ó Deus, Deus dos meus pais, tu me concedeste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Tem alguma coisa que está te preocupando? Tem alguma coisa que tem te tirado o sono? É o próprio Deus. Busca no Senhor. O que Deus quer dizer para mim e para você hoje, que aquilo que você tem tanto se preocupado, busca no Senhor. Não busque no homem, mas busque no Senhor. Você pode até buscar pessoas para ajudar espiritualmente, orando, jejuando, né, fortalecendo, mas quem vai revelar é o próprio Deus. É o Deus criador do céu e da terra. Aquilo que tem te tirado sono, aquilo que tem vindo contra você, aquilo que tem sido ameaça, é o próprio Deus que vai revelar. Se você buscou em Deus, Deus está dizendo, sou eu. Eu vou vir com a resposta. Esteja atento aos sinais. Vai ser num sonho, vai ser numa revelação, vai ser no íntimo, vai ser no secreto, em nome de Jesus. Mas Deus, ele não desampara. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que Daniel revelou o sonho a Nabucodonosor sem que ele tivesse falado, né, a respeito dessa visão, que foi uma visão, na verdade, que Nabucodonosor teve. E aí nós vamos vendo também que tem uma parte aqui que Daniel, né, fala, onde Deus revelou para ele, no verso 48, que diz assim, assim como os dedos eram uma parte de ferro e a outra parte de barro, também esse reino será em partes fortes e em partes frágil. E como viste, o ferro estava misturado com lama. Isso significa se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamento, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará, do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. Sabe o que Deus quer dizer isso? Que aquele que está em Cristo, que é barro, né? Aquele que é barro e deixa ser moldado, ele não se mistura com ferro. E reino dividido não vai prevalecer. Deus, ele não tem como agir em reino dividido. Aqui, ó, no entanto, na época do governo desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. Veja, Jesus é esse novo reino que vai vir para destruir todo o reino das trevas. E quando fala aqui, né, que é o pé, partes de barro e parte de ferro, isto quer dizer que aquele que é moldado não tem como fazer aliança com aquele que não é. Aquele que é barro, Deus tem como moldar, tem como cuidar, tem como transferir unção, tem como desfazer, se for necessário, né, o formato daquele vaso ali e usar ele da forma que ele quer. Mas já um ferro é uma mente cauterizada, é alguém que acha que tem controle, que ele sabe todas as coisas. É alguém
É um reino, é um poder que se acha superior. E não tem como, né? Em reino dividido, Deus não age. Que Deus quer dizer para mim, para você, que quem é de Deus não se mistura com quem não é de Deus. Não tem como se misturar. Não tem como. Em reino dividido, Deus não age. Mas levantará naquele grande dia. Levantará naquele grande dia um reino que será eterno, que é o nosso Senhor Jesus. E esse reino eterno destruirá todos os outros que se acham grande, poderoso. Quando nós vamos lendo aqui a visão que Nabucodonosor teve, que nós entendemos é que virá, né, ali Jesus e vai destruir todo o império maligno. Mas fique com essa palavra. Busque no Senhor. Se tem algo te incomodando, se tem algo aí que está tirando a tua paz, busque alianças que são de pessoas que têm a mesma fé no seu Deus, o Deus criador do céu e da terra, aquele que não compartilha de mais algo, mas somente Jesus. Aqueles que colocam a sua confiança em Deus e não na força dos seus braços, nem em outros deuses, mas somente no Deus criador. E ele revelará para você o que tem te tirado a paz. Talvez você possa estar assim como Daniel, se sentindo pressionado, ameaçado, mas é Deus quem está com você. Se você tem buscado no Senhor, é Ele quem vai revelar os mistérios, o oculto e o escondido. E atenção, né, para isso que Deus aqui mostrou a Daniel, que quando o barro e o ferro, eles não se misturam. Isso quer dizer que um reino dividido, ele não vai prosperar, né? Pode ter um pouco de força, porque é a força do que o homem emprega nele, quando diz ali o ferro, né? Mas ele não subsistirá, ele vai ser lançado fora. Então, cuidado com as alianças que você tem feito. E as alianças que está fora de Deus, é o próprio Deus que vai vir e aniquilar, em nome de Jesus. Então, cuidado com as alianças, cuidado com as propostas e aquilo que está oculto e escondido. É o próprio Deus que vai vir e remover da tua vida em nome de Jesus. Então esteja atento, talvez você está pedindo aí um direcionamento para Deus, está pedindo aí para o Senhor discernimento a respeito de algo. E Deus, Ele está dizendo que Ele vai revelar. Se você tem buscado um Deus criador do céu e da terra, é Ele, o próprio Deus, que vai te revelar em nome de Jesus. Esteja atento, mas também esteja atento para não fazer alianças com quem não tem a mesma fé que você, em nome de Jesus. Amém? Porque naquele grande dia é Deus quem vai governar. Continue sendo fiel. Mesmo você sendo um pedacinho só do barro, né? Uma estátua toda feita de bronze, ouro, prata, ferro, né? Que é o aço. Só uma partezinha que é barro. Sabe o que dá para nos entender? Que assim está o mundo. Todos correndo atrás do ouro, da prata, das suas ideologias, né? Adorando homens, outros deuses. E uma pequena parte, ela permanece em Deus, que é o barro, que pode ser moldado, que tem a fé no Deus Criador. Esse sim, Deus pode moldar. Não se contamine. Não retroceda, não ceda, em nome de Jesus. Deus está falando para um povo para não ceder, mesmo quando parece que vocês são aí a minoria, mas prevaleça crendo no Deus Criador do céu e da terra. Ele não nos desamparará, assim como Ele não desamparou Daniel, assim como Ele não desamparou Daniel. Aleluia! Então, Ele vai te sustentar, Ele vai revelar, Ele vai te livrar de todo mal em nome de Jesus. É Deus quem livra, aleluia. É Deus quem muda todo o decreto do inimigo em nome de Jesus. Se você está buscando resposta em Deus, Deus está dizendo, fique atento.
porque eu vou te revelar um secreto, em nome de Jesus, assim como ele revelou para Daniel durante a noite. Busca o Senhor nas madrugadas, busca o Senhor na sua pouca força, mas busca no Senhor, e Ele vai te dar a resposta que você tem tanto esperado. E Deus nos deixa um alerta. Mesmo que você pareça estar sendo injustiçado e ser minoria, ser insignificante, né? O barro, diante de toda aquela estátua grande, que era ouro, prata, bronze, ferro, aço, precisa ser a parte mais insignificante, mas ela é a mais importante para Deus, porque o barro, ele pode ser moldado. Por isso Deus nos fez do barro, não de ouro, porque o barro, ele pode ser moldado. Nós podemos ser renovados em Deus. Quando ele vê ali, olha, esse barro tá, esse vaso tá rachado, ele nos pega e nos leva para a olaria. Ele nos transforma, ele nos lava, ele nos renova, ele nos passa às vezes no moinho de novo, para peneirar, tirar sujeira, impureza, para nos fazer um vaso novo. Mas já o ferro e o barro, ele é mais difícil de ser trabalhado. Ele sente que tem um valor. Talvez tenha pessoas perto de você que se sintam melhores do que você, porque tem condições, porque tem dinheiro, né? Mas Deus está dizendo, não se sinta inferior, porque você é um vaso valoroso para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Creia e busque somente no Deus, Criador do céu e da terra, aquele que deu Jesus Cristo para morrer por mim e por você naquela cruz. Não divida a adoração do Senhor com mais ninguém. Quando você fizer isso, você vai ver as guerras que Deus vai lutar por você, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada, Jesus. Eu creio que é o Senhor que vai trazer revelação. É o Senhor que vai honrar esse meu irmão, essa minha irmã. Pai, eu não sei se esse discernimento, essa revelação que tanto essa pessoa busca é para ela própria ou se é para alguém. Senhor Deus, eu creio que é o Senhor que vai honrá-la, Pai. É o Senhor que vai despertar ela nas madrugadas para o Senhor falar com ela, dar discernimento em nome de Jesus e que ela permaneça fiel ao Senhor. Mesmo quando pareça que os ataques do inimigo têm sido cada vez mais, Senhor, sobre a vida dela, que ela permaneça, Senhor, mesmo parecendo ser a parte frágil, Senhor, que ela continue com a fé dela no Senhor, em nome de Jesus, que nada, nenhum, né, reino, nenhum mal, nada, Senhor, que seja das trevas, venha ter poder sobre a vida desse meu irmão, da minha irmã. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, a nossa casa, o nosso trabalho, repreende toda astuta cilada do inimigo, todo o levante do mal, nós te repreendemos no nome de Jesus. Senhor, guarda meu irmão, a minha irmã, e que eles permaneçam fiel ao Senhor, que o Senhor venha com a tua mão forte e venha, Senhor, quebrando todo o império das trevas, em nome de Jesus. Amém. Porque o governo de Jesus é eterno, é real, é perfeito, é inquestionável. E nós cremos na sua vinda, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.